Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal Inspire-se LM, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então estamos ao vivo agora, 15 horas, um pouquinho atrasado hoje. Acho que é a primeira vez que a gente atrasou 2 minutos, mas tá valendo. Meu nome é Flávio Endo, minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, e simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora. O assunto da nossa live de hoje é ansiedade, compulsões e vícios, como isso se relaciona, como que a gente pode, então, jogar esses mal-entendidos já na live de hoje, por que não, tá bom? Então, se algo, né, chamou a sua atenção aí, você já notou uma relação entre ansiedade, compulsões e vícios? Você tem alguma coisa, alguma questão que este assunto pega para você? Então, fica aqui com a gente hoje para a gente explorar esse assunto juntos e poder jogar esses mal-entendidos fora, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que está chegando. Indira, show de bola, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá. Esse é um assunto que ele é bastante... Ele é, de certa forma, simples, tá? Um pouco conturbado, porque tem muita complexidade envolvida no que a gente ouve aí fora. Eu quero, então, trazer alguns aspectos dessa simplicidade para que torne-se algo mais palpável, né? Se você sofre com isso, de repente até entra num ciclo de ansiedade ser um produto, né, desse processo comportamental seu, a gente pode olhar bem diferente hoje e ganhar alguma consciência, né, e realmente jogar esses mal-entendidos fora já hoje, porque é um assunto, de certa forma, simples, tá? Não estou desmerecendo, não estou dizendo que não é um problema, um desafio grande para algumas pessoas, mas a solução ou o que está por trás disso é bem elementar, né? Quando a gente consegue enxergar. Então, o objetivo aqui é que você consiga enxergar já hoje e pelo menos dar alguns passos já na direção da resolução disso, né? Porque quanto que as pessoas sofrem, não é? Com a questão das compulsões, dos vícios, sofrimentos muitas vezes que se expandem além da sua própria da sua própria vida, né? Vai para o seu convívio social, então tem impactos, afeta o seu trabalho, afeta a sua produtividade, né? Afeta diretamente os relacionamentos e muito provavelmente das pessoas mais próximas, né? Então é uma questão que, para muitos, é um tabu, é difícil de mexer, é difícil de se olhar quando a gente fala nesse assunto. Então, eu quero trazer uma leveza para isso, tá? Para que seja algo não de você ficar se culpando ou se detonando, porque tem esse comportamento, mas que você possa ir além, enxergar muito, muito maior, muito mais do que normalmente talvez você encontre por aí, tá bom? Então, o pessoal tá chegando aqui, ó. A Dilza, oi Dilza, Jane. Ah, Jane, show de bola, Jane. A Gés também já entrou, a Leila, sejam todos bem-vindos. O que acontece, né? Então vamos para o assunto em si. Muitas vezes a pessoa ela só se dá conta de que ela está num comportamento compulsivo ou já dentro de um vício depois que já está dentro, né? Ela não percebeu o caminho que levou até chegar lá, na maioria das vezes, né? E mesmo aquelas que estão percebendo não conseguem ali ter o suposto controle muito pregado também, né? Então, que tipo de compulsões? Eu queria listar aqui com vocês algumas compulsões para você ir se referenciando e talvez também, se eu não falar alguma aqui
que seja talvez interessante que você, ou que você esteja sofrendo com isso, ou que você já observou, coloca aí nos comentários aqui ao vivo que eu vou lendo também, tá bom? Então vamos lá, compulsões. Que tipo de compulsões podemos encontrar? São inúmeras, tá? Eu listei algumas aqui, vamos ver se a gente vai lembrando de mais algumas juntas. Compulsões por compras, né? Então a pessoa ela busca ali um sentimento, né? Busca algo prazeroso através das compras, tá? Bebidas, né? Geralmente bebidas alcoólicas, cigarros, sexo, pornografia, mutilação, roer unhas, esse tipo de coisa. Comidas, né? Tem uma variedade enorme aí, mas o comer e talvez já compulsivamente, que vai trazer um excesso, né, de comida, qualquer tipo de comida, algumas bem específicas, quando a gente fala sobre ansiedade, estresse, como doces, por exemplo, doces, chocolate, né, tem algumas pessoas até que se auto-intitulam de chocólatras, drogas, todas elas, esportes, né, então, um pouquinho mais para frente talvez fique mais claro porque que eu estou colocando esportes aqui, como algo que pode ser compulsivo, meditação, música, ouvir música, remédios. Lembrei de mais algumas aqui agora enquanto estava falando. Internet, uso da internet, as redes sociais, as pessoas, eu vejo muitas pessoas que nem percebem, mas elas estão compulsivamente fazendo uso das redes sociais. Do Instagram, não sai do Instagram. Cada 5 minutos tem que olhar lá o Instagram para ver como é que tá as curtidas ou como que tá a vida dos outros, enfim. Então, as redes sociais, a internet, jogos também, nesse meio eletrônico, né? Jogos, seriados, tem muitas pessoas viciadas em seriados, inclusive se intitulam e acham que isso é bem bacana, né? Porque elas falam com orgulho, eu sou viciado no seriado tal, sou viciado no seriado XYZ. Então, tem uma variedade enorme, né? Que mais? Jogos, já falei. Jogos também, jogos os tradicionais, né? Que antes da época dos eletrônicos, como que eram jogos, né? Então, sei lá, jogo de cassino, jogo onde aposta dinheiro, tá certo? Então, tem esses jogos aí também. Enfim, tem uma infinidade. Listei algumas aqui. Se você lembrar de alguma aí, pode colocar nos comentários que eu vou lendo aqui, tá bom? Enquanto a gente vai fazendo. Importante. Se você tem algum amigo que você, né, ou amiga que você sabe, a pessoa ela já até reconheceu. Então, é importante você colaborar com ela, talvez compartilhando esse vídeo ou até falando para ela também o que você aprendeu aqui, né? Então, é legal espalhar a notícia de que talvez não seja assim um bicho de sete cabeças para encontrar solução para isso, para encontrar realmente uma libertação, né? Uma vida renovada sem as compulsões, os vícios e tudo mais, tá? Como isso se relaciona? Então, como tudo isso que eu listei se relaciona com a ansiedade? Vamos olhar agora já num âmbito um pouquinho maior, né, do nosso funcionamento. Vamos olhar para isso. Como que se relaciona especificamente com a ansiedade ou estresse, né? O que a gente pode observar? E a gente pode observar juntos isso. A gente não precisa ser especialista no assunto para observar isso. Quando nós estamos ansiosos, ansiosas, é onde o nosso nível de consciência está mais baixo, né? Nós estamos num estado, talvez, de um estresse crônico, né? Meio constante. Então, me vejo num ciclo de ansiedade, estresse frequente, vamos dizer. Talvez até muito frequente para alguns, para outros, algumas horas do dia se vê nesse estado. Assim. Então, é desconfortável. O seu organismo ele está buscando sempre um equilíbrio disso. Né? Então, se tem
este estresse constante, essa imposição ao seu sistema de eu não sou especialista, tá bom? Mas de hormônios ali do estresse, cortisol, adrenalina, alguma coisa assim, é constante. O seu sistema ele vai buscar uma forma de equilibrar isso, ou de encontrar um meio de amenizar isso, né? Então o nosso sistema ele é bem inteligente e ele busca formas de alívio para esse estresse, para essa ansiedade, muitas vezes no que ele já conhece. E o que ele já conhece? Ora, você já experimentou chocolate, né? E o chocolate ele é uma substância química e ele dispara dentro do seu organismo, né? Outros tipos de substâncias, que são as endorfinas, que trazem prazer, trazem uma calmaria, vamos dizer assim, acalma um pouco, né? Isso, o seu sistema vai encontrar outras formas também, não é só o chocolate, né? O chocolate foi um exemplo, mas vai encontrando outras formas, talvez já conhecidas, olha só, uma dose de uísque traz um relaxamento muscular, o álcool, né, traz lá um relaxamento, aí eu gosto mais do uísque do que de uma pinga, então, enfim, cada sistema vai encontrar a sua forma de fazer isso, tá? E também esta forma está sendo encontrada diante do que já está programado aqui, pré-programado. Então, enquanto crenças, enquanto programações, dentro dessas programações eu sei que tem coisas que me trazem, ou atos, ou comportamentos que me trazem este alívio daquele estresse, né? Então, é um processo onde o seu sistema está ali buscando isso. E ele vai buscando numa variedade de coisas, né? Quando o seu sistema não obtém o suficiente, porque de repente o nível de estresse ou de ansiedade está bastante elevado, ele tem que buscar mais, né? E aí entra então nesse loop, né? Por quê? O nível de estresse está alto, eu tenho que buscar. Vou pegar um exemplo, tá bom? O chocolate. Então, uma vez funcionava, sei lá, 4 pedacinhos do chocolate. Agora, hoje eu preciso de 8 pedacinhos, né? Isso tem outras questões fisiológicas também, eu não vou entrar no mérito mesmo, porque eu não sou grande conhecedor disso, mas eu sei, e por tudo que eu já li também, que o nosso corpo, ele também vai se vamos dizer assim, acostumando, né? Então, eu como aqueles 4 pedacinhos de chocolate, dali um tempo, aqueles 4 pedacinhos de chocolate já não são mais suficientes, porque os próprios receptores das endorfinas nas células, né, que vão me trazer então um bem-estar, os receptores já estão, vamos dizer, saturados. E aí eu preciso de uma carga maior para poder trazer o mesmo nível de bem-estar e de alívio. Tá? Então, por isso, entra-se, então, parte-se de algo que estava compulsivo e torna-se talvez até um vício, que aí as pessoas falam, não, é até o vício do próprio fisiológico, é o corpo está viciado e tudo mais. Tá? A gente vai chegar também nessa questão para a gente entender que talvez a gente possa reverter isso muito mais tranquilamente do que o que a gente ouve por aí. Então vamos lá. Então, entrei nesse loop, né? Onde tenho mais condições de estresse, eu estou vivendo um estresse maior, uma ansiedade maior, eu tenho que buscar mais e mais. Então, esse mais e mais é justamente a compulsão. É onde eu entendo que eu preciso daquela coisa, né? Então, vou pegar o gancho agora dos esportes, meditação, que talvez para alguns de vocês tenham, nossa, como assim esporte compulsivo ou é um vício, né? Pode ser também, assim como uma cerveja não quer dizer, você tomar uma cerveja não quer dizer que você é viciado em cerveja ou em álcool, você praticar o esporte não quer dizer que você é viciado, mas a gente precisa entender então qual é a diferença. E a diferença está em duas palavrinhas.
Uma é em querer, gostar de fazer, a outra é precisar. Duas palavrinhas, querer ou precisar, né? Eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho uma dependência. Outras duas palavrinhas, liberdade ou dependência. Então, quando algo você percebe que você já está precisando daquilo, então aí tem um mal entendido já, né? E aí, muito provavelmente, você está entrando num processo, então, de transformar aquilo, um esporte, por exemplo, ou uma meditação, em algo que você gosta e está tudo bem, não tem problema nenhum, em algo que você precisa, né? Aquela é a fonte do seu bem-estar. Olha só. Então, você entende que aquela é a fonte do seu bem-estar. Então, esse é o processo, né? O loop infinito, onde onde a gente vai se enfiando em busca, sim, de alívio, em busca de um bem-estar, tá? Ótimo. Caramba, a garganta secou bem hoje. Então, deixa eu ver aqui, alguém comentou? Ah, não. Oi, Elcibon. Giovanni também, show de bola, sejam bem-vindos. Tá. Aí, como muitos de vocês já sabem, você já sabe, este é um processo onde nós temos pouco ou nenhum controle, né? Porque se fosse fácil de controlar ou tivesse sob nosso controle, as pessoas tomariam a decisão e deixariam o vício, ou deixariam aquela compulsão, né? Se você está vivendo isso, muito provavelmente nos momentos de lucidez, no momento de maior clareza, você falou: vou parar, né? Vou parar, tá decidido, é uma decisão lógica, faz sentido, isso está fazendo mal para mim. E na hora do vamos ver, do dia a dia, é quase impossível, vamos dizer, porque o impulso que vem é muito maior do que a sua própria vontade ou sua própria cognição racional, lógica, de que faz mal ou está fazendo mal, enfim, tá bom? Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, por que eu trouxe esse ponto, né? Porque é importante que você já entenda que eu não estou falando sobre controlar as coisas, controlar as compulsões, lutar contra as compulsões. Então, o assunto aqui começa a se diferenciar bastante. Até agora a gente estava só descrevendo, né? Agora a gente vai começar a diferenciar bastante, tá? E o que pode efetivamente, então, ajudar você? Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu só ver aqui, o Rafael... Ah, sim, parabéns pelo tema de hoje. Feliz aniversário, Flávio querido. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Deus te abençoe também, Rafael. Obrigado. Obrigado pela presença também. Então, vamos lá. O que pode efetivamente te ajudar, né? Tudo isso é fruto de um grande mal-entendido, né? De novo, um grande mal-entendido está por trás disso. E aí, é aí que eu falo que o assunto, ele é profundo, tem muitas variações, né? Vocês viram quantos temas a gente poderia estar trazendo, ou a gente poderia estar falando de cada uma das compulsões, mas o que está por trás é um mal-entendido e é muito simples, né? Estou falando que entender efetivamente e fazer a transformação é fácil ou é difícil. Não, é simplesmente uma vontade, como eu venho falando para você. É uma vontade de você observar tudo que eu vou falar daqui para frente, para que realmente comece a fazer sentido e torne-se algo bem produtivo para você, frutífero para você, né? O Rafael, que está aqui assistindo, né, Rafa? Ele, inclusive, tem um depoimento dele. E um dos tópicos que ele traz é este, né? Bem legal. O Rafael pode, inclusive, colaborar também. E você pode assistir também o depoimento dele depois, tá bom? Então, vamos lá. Tudo isso é fruto de um grande mal-entendido. Então, me acompanha. Vamos construir a lógica que está por trás para que você entenda melhor.
Quando eu entendo que a causa do meu estresse, da minha ansiedade, são externos a mim, né? O que dispara lá o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, dentro do meu corpo, dentro do meu sistema, são as situações, é o chefe, é o trabalho, é a reunião, são aquelas coisas que vão acontecer lá no futuro, são as coisas que aconteceram comigo no passado. Quando eu entendo que o meu estresse vem de fora, bem efetivamente de fora, então eu também, dentro desse mesmo conceito, obviamente, entendo que o meu bem-estar também virá de fora, né? E é aqui que está o mal entendido. Então vamos lá. Eu posso então buscar o meu bem-estar no chocolate, na comida, na compra, na distração, né? Distração, a distração da minha mente, vou distrair minha mente com internet, jogos, pornografia, sexo, bebida, drogas, café, né? Eu não falei de café, né? Então, tá aí, né? Aí é onde a gente está olhando as duas coisas, tanto o que me faz bem quanto o que me faz mal, como sendo externos a mim. A fonte disso é externa a mim, né? E aí, com este conceito operando dentro de nós, então temos lá uma maquininha, um conceito, né? Uma maquininha, e ela tem um conceito que estrutura então as minhas crenças, as minhas programações, que eu já falei agora há pouco, e diante disso é que vão sair os meus comportamentos, né? Então, por exemplo, que tipo de comportamento? Vou tentar controlar as coisas. Se é assim, Flávio, então eu vou tentar controlar, eu vou me afastar daquelas coisas que me fazem mal e vou me aproximar, buscar aquelas coisas que me fazem bem, né? Então, dentro deste conceito, é onde tem coisas que eu consigo evitar e controlar, né? Então, tem algumas situações, algumas coisas que a gente consegue evitar e controlar, e tem aquelas que eu não consigo, né? E aquelas que eu não consigo, por exemplo, o chefe, a existência do chefe, né? Enquanto você não acha outro emprego, você vai ter que estar ali. Então, você não consegue controlar isso, não consegue. Não vou sair do emprego agora. Então, tá, eu vou suportar isso. E como é que eu vou suportar isso? Me refugiando, então, muitas vezes, naquilo que me faz bem, naquilo que me faz bem, né? Naquilo que me traz um bem-estar. E aí, eu vou encontrando aqueles artifícios, né? O seu sistema. Não é algo lógico isso. Não estou falando que você fez isso logicamente. Que eu vou fazer compra porque compra é muito mais algo impulsivo, já está na sua programação, está ali dentro das suas crenças de que tal comportamento ou tal substância vai lhe trazer aquilo. E eu não estou dizendo, né? Substâncias elas trazem coisas mesmo, mas o que as pessoas, quando estão buscando, então, ou substâncias ou comportamentos, o que elas estão lá no fim se tornando viciadas? Nas endorfinas, nos hormônios internos, né? Não especificamente algo externo. E aí é uma coisa importante de você saber também, né? Então, quando a gente busca ali fora, a gente está buscando uma saciedade, um bem-estar produzido pelas nossas endorfinas. Então, a gente muitas vezes, viciado nas endorfinas, tá bom? E aí, então, quando eu percebo que tem coisas que eu não consigo controlar e eu vou me refugiar ou vou buscar esses artifícios externos para me satisfazer ou para equilibrar, pelo menos, para poder suportar a vida, né? Essa é uma frase muito ouvida, né? Por quem está ali sofrendo com ansiedade, estresse e encontrando alívio nesse rol de opções que a gente falou, é um suportar a vida, encontrar um equilíbrio, né? Um pouco de um pouco de possibilidade de viver sem sofrimento. Então, é mais como uma sobrevivência, né? Do que um viver com prazer. Bom, então aí
é aí que a gente entra nesse loop, né? Novamente reforçando aqui. Só que já entenderam? Tem um mal entendido aí. E vamos explicitar melhor ele agora, né? O mal entendido é o conceito que está por trás. Né? Então, isso ajuda você, né? Perceba que lutar contra a compulsão, ou comportamento, ou vício, né? Você não vai resolver isso, né? Muitas vezes o problema ele só migra, ele se transforma como, sei lá, como um vírus assim. Então, às vezes você vai lá, vou cuidar né, sei lá, eu tenho problema com bebida. Então vai lá e luta contra a bebida, para de beber e tal. E aí vem uma outra coisinha. Porque o seu sistema, tá bom, já que a gente não vai ter mais essa fonte, a ansiedade, o estresse, ele continua. O seu sistema vai encontrar uma outra forma de resolver isso. Né? Inclusive, tem. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Não achei, mas tem um livro, né, que é de um dos meus mentores, que ele trabalha em clínicas de reabilitação, né? Então, especificamente, a reabilitação para viciados, dependentes químicos. E aí, né, uma das histórias, deixa eu ver, não, esse aqui, ó, nesse livro aqui, ó, A Hora de Ser Feliz, né? Tem uma das histórias que ele conta justamente isso. Tem uma pessoa, uma moça, que ela... Eu não me lembro bem a ordem das coisas, tá? Depois vale a pena ler lá. Ela era viciada, acho que em cocaína, e ela foi pro, sei lá, Cocaína Anonymous, e aí se curou disso, e aí ficou viciada em compras, e aí foi pro Compras Anônimos lá, e assim ela foi, e a história conta, no relato acho que são 5, 6 passagens que ela foi tendo, e tinha que fazer cada coisa, cada dia. Então ela ia adicionando mais tarefas, né, mais coisas para ela fazer de cada dia para evitar, para lutar contra todos aqueles vícios e compulsões que ela ia adicionando. Só que o que estava acontecendo? Estava migrando, percebe? Porque o sistema dela estava encontrando outras formas de alívio, tá? E então não adiantava nada, né? Por que não adiantava? Porque atuar no comportamento compulsivo é atuar no sintoma. É atuar no sintoma, né? É a mesma coisa que quando você está com febre, você toma um antitérmico. Você está atuando no sintoma, né? Você pode pensar, então, Flávio, vamos atuar na ansiedade, porque é a ansiedade que está disparando o comportamento compulsivo ou o vício, então vamos atuar na ansiedade. Tá. Só que isso já é o que você já está fazendo. Né? Atuar na ansiedade é o que o seu sistema já encontrou essa já estou atuando, certo? Já estou comendo chocolate. Estou fazendo outras coisas aqui para atuar na ansiedade. Tá? Atuar na ansiedade também é atuar no sintoma. A gente vai explorar mais isso. O correto, então, seria atuar na causa da ansiedade. Legal, Flávio. Puxa vida. Então, daí você poderia pensar assim, então eu já faço isso, né? Eu já saí daquele emprego que me dava ansiedade. Eu já troquei de relacionamento. Aquele relacionamento que me estressava, né? Me deixava ansiosa. Eu já saí daquela situação, daquela circunstância que me deixava ansiosa. Então, eu já estou atuando na causa da ansiedade, né? E é aí que está o mal entendido explícito. Está explícito agora, né? Espero que esteja ficando explícito para você. Por quê? Essas não são as causas verdadeiras. Você já está fazendo isso, está fugindo das coisas, está saindo do emprego, está deixando o chefe, está deixando o relacionamento, está se afastando das situações, muda de país, sei lá, muda de tudo, na tentativa de atuar na causa da ansiedade. E aí é onde está o mal entendido. A causa da ansiedade não está fora. A causa do estresse não está fora.
É aqui que muda completamente o jogo, né? Então, está correto. Você está correta. Vamos atuar na causa. Mas para isso, o conceito sobre a causa precisa ser mudado. Como você entende isso precisa ser mudado, né? A ansiedade nunca teve nem nunca terá causa aqui fora, no externo. Nunca foi, não é e nunca será o seu chefe, a circunstância, o seu trabalho, aquela tarefa, o futuro. Nunca foi, nem nunca será o seu futuro. O que vai acontecer semana que vem não é a fonte da sua ansiedade, né? A causa da ansiedade, então, para a gente poder jogar esse mal entendido fora, começar a jogar esse mal entendido fora, a causa é a sua própria forma de fazer o uso dessa maquininha. Flávio, você está jogando a responsabilidade no meu colo. É verdade, né? Estou. Mas olha que interessante. Você pode lidar com um monte de coisas que a gente pode pensar aqui, que são fontes da sua ansiedade, ou a gente pode lidar com uma coisa. O que você acha mais fácil? É muito melhor você poder entender ou se aproximar da realidade de como as coisas são e poder atuar e agir, então, desta forma, em cima ou efetivamente na causa verdadeira. As outras causas são ilusões. É a mesma coisa que você tentar resolver uma ilusão, né? Ou beber água numa fonte que é de ilusão. Não vai saciar sua sede. Da mesma forma, você tentar se afastar do relacionamento, mudar de cidade, mudar de emprego, não vai resolver a sua ansiedade. Porque a ansiedade, a fonte dela, não está lá fora, né? Tá, e qual é a fonte então, Flávio? A fonte da ansiedade são esse mal entendido em si de que a coisa está lá fora. Quando a gente começa a perceber isso, e começa a perceber, puxa, independente da opinião do outro, independente do meu trabalho estar atrasado ou não, independente da reunião que vai acontecer na semana que vem, o meu bem-estar está aqui. Eu não preciso ficar remoendo e alimentando pensamentos destrutivos que me trazem então ansiedade e estresse. Este é o ponto. Você poder entender que a fonte da ansiedade, a causa da ansiedade, e que depois vai causar então um comportamento compulsivo para aliviar a ansiedade, né? Ou seja, a gente está deixando isso, a compulsão, o vício lá na área do comportamento, né? Lá para frente, no processo da experiência humana, está lá na frente o comportamento. A gente está voltando aqui nessa nossa conversa para você entender a raiz, a fonte, a causa real, não a causa ilusória. A causa ilusória você já atua e não funciona. Funciona um pouquinho, funciona por uns dias. Se você já experimentou trocar de emprego para resolver seu estresse ou ansiedade, você sabe que é verdade o que eu estou falando. Porque dali um pouco, aquele outro lugar que era maravilhoso, nossa, lá as pessoas se amam, o ambiente, né? O ambiente lá não é estressante. Daqui a pouco o ambiente está estressante. Por que será? Ou aquele relacionamento já casou uma, duas, três, quatro vezes e o problema é o outro. Então está na hora de acordar para esta realidade e deixar as ilusões de fora. O conceito precisa mudar. Com um conceito novo, você tem novas crenças, novas programações. O seu próprio sistema vai entender que não adianta ficar buscando coisas aqui fora para resolver a causa, para resolver a ansiedade ou para equilibrar. E aí você começa a perceber que quanto mais você ganha essa responsabilidade, você assume essa responsabilidade, você entende que a responsabilidade da ansiedade, do estresse, está aqui no seu mau uso, nos seus mal entendidos,
Quando você entende isso, você ao mesmo tempo ganha a liberdade de todas as coisas de fora, de toda a necessidade de controle. Você ganha a liberdade de todos os vícios e compulsões. Então, como eu falei no começo, é simples, mas é grandioso. Para muitas pessoas, seria como um milagre, uma renovação, uma vida renovada. Acabamos de passar pela Páscoa, né? A vida renovada. Morrer para um conceito velho e nascer para um conceito novo. É isso que efetivamente pode trazer um bálsamo, um alívio, uma vida a ser vivida e não sobrevivida. Não sobreviver. Isso transforma tudo. Hoje, nós falamos aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa live, de um mal-entendido. Um mal-entendido. Como eu disse, simples. Mas que se não é entendido, a gente continua atuando e agindo nas causas, nos sintomas, inocentemente, sem saber que não vai dar efeito. A gente está agindo e atuando nas ilusões da vida. E não vai te trazer um resultado. Pelo contrário, muitas vezes piora a situação. Porque pelo fato de você não conseguir resolver, você se frustra, se estressa, entra num ciclo de ansiedade talvez mais profundo. Então entenda que está em suas mãos observar, olhar para isso. Começar a desvendar a realidade. E que a verdade comece a aparecer para você. E você possa então experimentar a liberdade. Liberdade de todas essas coisas de fora. Então, alguns depoimentos, como eu comentei há pouco, de pessoas que entraram nessa jornada e realmente começaram a entender isso, são depoimentos que você diz, puxa vida, como pode acontecer isso da noite para o dia? Deixar de beber 2 litros de café da noite para o dia. Tomava 2 litros de café num dia, no outro, né? Parou de tomar. Então, olhem para isso com responsabilidade. O que estou trazendo para vocês aqui é simples, mas não pode ser interpretado e entendido como simplório, que é muito diferente, porque é muito profundo. Algumas pessoas chegam até a morte por conta de vícios e compulsões. Fazem coisas, né? Às vezes chegam à prisão pela necessidade. Né? Então, é muito relevante. Tá bom? Resumão, então, do que falamos hoje. Né? As compulsões, todas elas que listamos, né? A fonte delas está ancorada no nosso nível de consciência. Né? Nós só temos comportamentos compulsivos, entramos em vícios quando o nosso sistema, quando o nosso nível de consciência está mais baixo, estamos mais ansiosos, estressados. E aí a gente foi entendendo a lógica, então logo vamos atuar na luta contra os comportamentos. Não, são sintomas. Vamos atuar então na luta contra a ansiedade, o estresse. Não, isso também é um sintoma. E é um sintoma do quê? De um mal entendido. Então espero que você tenha entendido, não completamente, mas que você possa ter um norte, uma direção para olhar. Tá? Observe, aproveite que talvez esse assunto seja muito relevante para uma amiga, para um amigo seu, para um familiar. Compartilhe o vídeo. Outra coisa que eu vou convidar você, dá o seu joinha aí, né? Curtir o vídeo. Deixa eu dar uma
uma repassada aqui em todos que estão presentes, para eu dar um alô. Santos Paulinho, Maria Ribeiro Manicure, Elma Bringel, M. Zenaide JC, Poliana dos Santos 544, Luiz Augusto 7846 e Thaís Pereira. Muito obrigado pela presença de vocês. Quinta-feira nos vemos novamente às 15 horas 15 minutos para a gente conversar mais um pouco, para a gente jogar mais mal entendidos fora. E Deus abençoe você, uma ótima tarde, um ótimo restinho aí de terça-feira. E nos vemos na quinta-feira, 15 horas 15 minutos. Muito obrigado e tchau, tchau.